Gente, os marinheiros de primeira viagem aqui estão começando a questão. Cadê? Pode ver no teu já que está aparecendo? É porque eu tava... tá, entendi. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então vamos fazer eu e tu, Paulo, e depois eu faço com a Maria de Fátima, tá? Nossa entrevista, que não vai dar certo para a gente. Hoje vamos ter que pedir ajuda aos universitários, tá? Para a gente poder Para fazer. mim tá ok. Se fizer, tá bem, ô, Janete. Tá, então nós vamos começar, né, Paulo? Então, boa noite a todos e a todos que nos assistem. Obrigado, Paulo, por aceitar esse convite. E hoje, então, a gente vai estar começando uma série de entrevistas com pessoas que fazem parte do nosso IFSU, gente que já começou a fazer parte, né, lá no tempo da escola técnica, que passou pelo Cefet, e agora ainda está no IFSU, né, fazendo parte da construção, né, de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Então, o Paulo Eugênio, casualmente, no dia de hoje, ele está completando 46 anos de trabalho efetivo na instituição e é o servidor mais antigo, né, que nós temos na casa. Né, e, casualmente, sem a gente programar, essa entrevista com ele vai se dar no dia que ele está fazendo esse tempo de casa. E então, Paulo, seja bem-vindo. Né, esse projeto que quer dar vez e voz aos servidores para que eles nos contem um pouco da sua história, tanto da sua trajetória pessoal, como chegou à instituição, né? E Obrigado. também o que ele fez lá dentro, o que ele tem feito ao longo desse tempo. Eu acho que com 46 anos tem muita coisa para nos contar, né, Paulo? E o pessoal que nos assiste, se quiser fazer alguma pergunta para o Paulo, ou dentro do IFE, alguma questão que a gente possa responder, vai ser um prazer, tá bom? Então, Paulo, seja bem-vindo, a palavra é tua. Boa noite, Janete. Boa noite a todos os colegas que assistem essa live. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Eugênio Mila Castro, sou lotado no Campus Pelotas e trabalho na biblioteca. Como tu falaste, Janete, realmente, sem combinarmos, hoje está fazendo exatamente 46 anos que eu exerço minhas atividades administrativas no Campus Pelotas, na então ITFPEL. Então, quando eu entrei em 74, era ITFP, depois ITFPEL, depois Cefet e atualmente FISUL. Daquelas 5 faixas que nós temos um marca-passo, 4 faixas pertencem a mim. E então, comentando assim, Janete, e aos colegas também, em 74, eu li do nosso jornal Diário Popular, eu vi que saiu um edital ali que estavam precisando de servidores. Era uma seleção, estava precisando de servidores. Eram 2 servidores administrativos que estavam precisando. E aí eu me desloquei até a escola, fiz a minha inscrição, Bom, paralelamente eu tinha feito um teste na Rádio Pelotense, eu ia ser repórter. Eu fiz um teste de voz, fiz um teste de redação e fui aprovado. Uma sexta-feira eu cheguei lá e disseram, está aprovado, segunda-feira tu começa. Eu ia começar com o Paulo Ribeiro, um radialista que era meu amigo, que já é falecido há muitos anos. E eu cheguei em casa contente, contei para minha mãe, eu vou começar na rádio segunda-feira. E ela disse assim para mim, tu não vai não. Eu fiquei estranhando, digo, por que, mãe? Porque tem uma cartinha aí, minto, não é cartinha. A Márcia, que era nossa vizinha, e já trabalhava aí na escolaridade, a Márcia Eblin,
Trabalhou com a Nara Stone, que está aqui. A recém viu o nome da Nara Stone aqui Legal. dando um alô, alô, acenando. Bom, aí a Márcia foi lá e falou com a minha mãe, disse, olha, dona Célia, estão chamando o Paulo, ele foi aprovado. Ele foi aprovado para ser servidor lá da escola. Aí eu fui ver, me inteirei exatamente. A primeira coisa que me inteirou também foi o valor do salário. Exatamente, a escola me pagaria o dobro que do salário. A Pelotense me pagava 260 e pouco, e a escola R$ 520. Esses 520 cheio de zero naquele tempo, né? 1.000, de quê? Nem Bom, era reais ainda, Paulo. não, claro que não, reais foi bem depois. E aí, então, eu cheguei lá e me apresentei nunca me esqueça, foi um dia lindo de sol, assim como hoje, Janete. E aí eu me desloquei até a portaria, estava ali de porteiro na época o seu Hugo Martins da Rosa, que era porteiro na época, nem sei se o Hugo é vivo ainda, mas acredito que não. Aí nós ficamos aguardando ali, eu e meus colegas, eu e os meus rivais, digamos assim, candidatos como eu, esperando o seu Hugo disse, não, vocês sentem aí e fiquem aguardando. Aí demoraram alguns minutos, chegou a professora Beatriz Chilê, na época, Certo. Beatriz Chilê, que era do gabinete do diretor, salientando que o nosso primeiro diretor é o doutor Ildemar Capdebossi Bonar, não é? E aí a professora Beatriz nos levou para nós fazermos um teste na escolaridade naquele tempo. Se dizia escolaridade, que é o registro escolares, que hoje se diz DERA, Departamento de Registro Escolar. Aí eu e meus colegas fomos para a escolaridade. A prova, deixa eu te dizer, a prova que pedia conhecimentos em prática de datilografia, Nossa. e conhecimentos de língua portuguesa e análise de referência, uma espécie de currículo vitae. E o que me assustou, Margareth, eu olhei assim a máquina elétrica. Eu nunca tinha visto, quer dizer, eu conhecia, mas nunca tinha datilografado em máquina elétrica. Bom, eu fiz o meu teste na prova de conhecimentos de língua portuguesa e depois fui fazer o meu teste. Aí tinha gente com experiência, datilografando bem rápido. E eu não entendia nada, aí eu parei eu comecei a datilografar e saía 2, 3, 4 letras, entendeu? Porque é uma máquina muito sensível, completamente diferente da máquina mecânica. Mas aí eu disse assim, não, mas peraí, eu vou fazer o que der. E eu estava de jaqueta, me lembro direitinho que a própria jaqueta encostava nas teclas e já saía 2, 3 vezes. Eu peguei, tirei a minha jaqueta, manguei a minha camisa. Era um texto muito bonito, nunca esqueça, sobre a Transamazônica. Naquele tempo a mídia só falava em Transamazônica, em 74, 73, 74. Bom, e eu disse, bom, seja o que Deus quiser. Eu comecei a datilografar lentamente, mas procurando errar o menos possível, né? Então, eu acho que uns quantos parágrafos, mas eu fiz um bom tempo devagar, mas fiz. Fiz a minha prova. E depois de alguns dias, eu recebi a notificação que eu tinha, né, sido aprovado e tal. Que aí a Márcia, colega da época, foi lá dizer para a minha falecida mãe. Aí, então, o cargo, eu vou te dizer, o cargo era auxiliar de amanuense. Eu nunca tinha visto a palavra amanuense, fui para o dicionário. Amanuense quer dizer... Tá ok tudo aí? Tá tudo ok? Não pode escutar sem fone. Tá tudo ok, pode falar. Tá. Então, Janete,
escriturário, auxiliar de escriturário. Tá, eu assumi, o meu setor de lotação foi a seção de patrimônio, ficava no segundo piso ali, junto à escada ali. Hoje é lá no estacionamento, no prédio novo aquele. Bom, eu ali trabalhei 4 anos, mais ou menos, acredito 4 anos, e aí depois trabalhei também na seção de protocolo e arquivo, e, bom, aí depois, já era 77, mais ou menos, nós tivemos na escola uma data histórica, porque o professor Platão tinha ficado Desculpe, o professor Ildemar Capidebossi Bonar, se não me falha a memória, ficou 15 ou 16 anos na época. Então, nós entramos num processo assim, de escolha de diretor. Não era um processo democrático como é hoje, entendeu? As pessoas eram escolhidas, vinham de fora. Aí veio o famoso PIS, nós chamávamos, não é PIS, que dizer Platão, Hindu e Sebastião, o famoso PIS, né? Já ouvi falar. O famoso PIS, Platão, Hindu e Sebastião. Bom, para mim não foi diferente, não foi nada assim de estranho. Eu adorava o professor Platão, foi meu diretor lá no Colégio Pelotense, não é? Tinha para ele, sempre tive o maior carinho pelo professor, não é? Os outros dois eu não conhecia. O Sebastião veio de Canguçu, né, para ser assessor do diretor, e o professor Hindu assumiu a parte de pedagógica, departamento de pedagogia e tal. Bom, e aí então, né, eu me apresentei um dia para o professor Platão e tal, e abracei ele, cumprimentei por estar como nosso diretor e tal, e se lembrou de mim lá do Colégio Pelotense também, e na época também, eu esqueci de te dizer, encontrei colegas meus, encontrei o Vilnei Varzim, está aposentado, o Vilnei Varzim. O Vilnei foi meu colega no Pelotense, colega de ginásio. E outros colegas que eu não me lembro. A Gladys Nogueira, não estudou comigo, mas era minha contemporânea do Pelotense. Então, então foi assim, foi uma gestão também muito boa, né? A escola veio gradativamente alcançando progresso no ensino, atividades meio, atividades fim, enfim. E aconteceu também, eu já vou aproveitar, porque não posso esquecer, tu me contasse tu me pedisse que eu falasse algo pitoresco. Certo. Algo pitoresco, que tenha marcado a minha vida e tal. E realmente aconteceu uma coisa, eu podia contar outras, mas não vou contar outras coisas, porque às vezes a gente conta a história de outras pessoas que acabam se ofendendo, né? Se ofendendo, ou já são falecidas, e o familiar, por que o Paulo contou isso e tal? Então eu vou contar alguma coisa que me diz respeito a mim, eu fico mais confortável, entendeu? Falando assim. Bom, eu vou contar então isso aí. Eu estava na época, que era assim, de 77, 78, mais ou menos. Eu estava trabalhando lá em cima, no segundo piso, né? E a minha sala eu estava respondendo interinamente pela chefia até. E era um cair de tarde, assim, eu estava com a porta aberta, era verão, acho. Um silêncio, e alguém passou no corredor e pigarreou, descarrou, como quer dizer. E eu sou muito impulsivo, às vezes gritei, relaxado, bem alto, assim, relaxado. Depois, aí eu caí em mim, digo, mas como é que eu digo isso sem olhar? Aí fui pé por pé, Janete, e olhei na porta, Janete. Quem era? Guria,
quase me borrei, era o professor Platão. Era o professor Platão. O Olha, diretor. eu fiquei, fui com a minha mesa de trabalho, mas o que que eu fiz? Me deu muito preocupado. E aí eu digo, daqui a pouco ele vai mandar me chamar, vai me mandar embora e tal. E aí eu cheguei em casa e disse para minha esposa, eu digo, tu nem sabe, estou na rua. Ela disse, mas tu está louco? Como assim na rua? Nós temos filho pequeno agora, ter tantas contas para pagar. E aí eu contei para ela o acontecido. Ela disse, não, vai lá e pede desculpa. Não tem outra coisa para te fazer. Só que eu não tinha coragem de chegar no gabinete. Aí passou um dia, eu agoniado, Janete, muito agoniado com aquilo. Agoniado primeiro porque tinha a maior estima pelo professor Platão, né? E ia ter acontecido aquilo. Aí deixei passar um dia, no outro eu fui lá no gabinete e disse para a Beth Marques Dias, que é a chefe de gabinete. Eu digo, Beth, tu me marca aí uma entrevista com o professor Platão, porque eu preciso urgente falar com ela. E ela disse, então não tem problema, hoje está tranquilo aqui, não tem muita gente assim para falar com o professor Platão. Não dá. Ah, botou meu nome aí. Mas, não, tu pode ir para o teu setor que eu te chamo, tá? Aí eu fui para o meu setor de trabalho e agoniado com aquilo, né? Aí daqui a pouco eu digo, não vou esperar. Fui lá no gabinete e ela disse assim, não, tu podes aguardar que eu já vou te chamar. O professor Platão já vai te atender. Aí demorou um pouquinho, eu entrei assim na sala do professor Platão e ele disse assim, Paulo, eu ia mandar te chamar mesmo. Eu digo, meu Deus, estou na rua. Ele disse aquilo, eu ia mandar te chamar mesmo. Senta, Paulo. Mas eu vi, quando ele disse senta, eu vi de um jeito amistoso. Eu vi, não, mas espera aí, deve estar acontecendo uma coisa. Amistosamente, está nesse setor, que eu tinha trocado de setor recentemente. E eu digo, não, professor, eu estou gostando muito e tal, meio assim, com um pé atrás, o que está acontecendo? E ele me falou de outras coisas, né? E, bom, moral da história. Eu fiquei com medo à toa, porque ele não ouviu que eu tinha dito lá relaxado, né? Ele não tinha ouvido. E aí eu comecei a me questionar, mas agora como é que eu vou dizer para. Ele vai me perguntar o porquê que eu estou aqui, então, se eu não tenho uma questão. Aí eu disse para ele: olha, o senhor sabe que eu vinha passando. E aí a Beth disse que a sua agenda estava tranquila. Eu tive que mentir, né? Fazer o quê? Tive que salvar minha pele. E estava tranquilo, e eu vim falar com o senhor me desculpe, eu não tenho um propósito assim maior, está tomando seu tempo. Ele disse, não, rapaz, que nada. Quando quiser vir aqui falar comigo, estou às ordens, estou à disposição de todos. Pronto, cumprimentei o professor Platão e fui embora. Foi um alívio, não sabe, Janete? Saiu um peso das minhas costas. Isso, foi um momento assim que eu passei durante todo esse tempo de escola que eu tenho. E eu tinha um guri, uns 25 anos, eu tinha, né? Que eu levei o maior susto, mas graças a Deus não houve nada. Enfim, aí cheguei em casa para minha esposa, fica tranquila, que não foi aquilo que eu pensei. E foi. É isso aí. O caso que eu tenho para contar, que me diz respeito, é isso aí. Bom, vamos seguir adiante ou tu tens algumas perguntas também? Não, só quero salientar na tua fala, né, que a gente passa por cada uma, né, Paulo, e é bom quando a gente consegue se livrar das coisas, né? Algumas situações semelhantes, às vezes a gente fica vários dias remoendo uma coisa que, na verdade, para outra pessoa não aconteceu. Então, quanto antes a gente vai tirar limpo o que aconteceu para resolver a situação, é melhor para a gente, né? Porque a gente já fica aliviado. E tu já trouxeste na tua fala tantas pessoas que foram importantíssimas aí nessa nossa instituição, né? O doutor Indu Ferrari, até nos 75 anos, foi homenageado ali no Campos Pelotas, né, do IFSU. O doutor Sebastião, que ainda está por aí, né? Às vezes a gente encontra. O professor Platão, infelizmente, já faleceu, né? Mas também já foi homenageado pela escola, né? Uma pessoa que foi
por tantos anos ali, diretor também. E trouxesse o Vilnei Varzim, né? O Vilnei Varzim também, uma pessoa que trabalhou bastante ali no curso de telecomunicações, né? Fez a parte toda da TV, tem tanta história. Eu penso que o Vilnei vai ser um dos nossos entrevistados, que ele também tem uma história bonita na instituição, né? E de várias Com coisas certeza. que ele ajudou a construir. E assim tem N pessoas, e eu vejo que está nos assistindo pessoas que foram teus colegas lá do início, a Graça, e o pessoal está se lembrando da máquina de escrever, né, da que era manual, da que era elétrica, e hoje, né, a facilidade que a gente tem de digitar no computador, eu acho que o melhor de tudo isso é a gente poder apagar, né, não ter que começar um texto todo de novo, né, era uma coisa difícil, né, da datilografia, né, e, bom, então a gente pode continuar, tu vai contando mais um pouco da tua história, né, também as tuas formações acadêmicas, né, o que que tu andou estudando, Certo. né? Tá, Tá? Vamos adiante aí. tá bom. Aí, então, passado algum tempo, eu fui convidado pelo nosso saudoso professor Platão para trabalhar na assessoria do gabinete. Para trabalhar na assessoria do gabinete. E eu trabalhei ali por mais de 10 anos. Aí trabalhei diretamente com o professor João Augusto de Moraes, é, trabalhei com o próprio professor Indu Ferrari, com o Jorge Moraes e, e com outros que agora eu não lembro. Enfim, ali eu fiquei com mais de 10 anos ali. Aí depois desse tempo, se aposentou o professor João Augusto de Moraes em 1990. Ele se aposentou na compulsória, naquele tempo a compulsória era 70 anos, e hoje é 75 anos. Bom, e aí então eu senti muita falta quando ele saiu, nós tínhamos trabalhado tantos anos juntos, aprendi muito com ele, com o professor Hindu, com o professor Platão, com o Sebastião, enfim. E aí ele pegou a compulsória em 1990. Ele saiu com 70 anos e, por coincidência, ele entrou exatamente com a idade que eu entrei. Com 23 anos ele entrou para a escola. E eu disse assim para ele, professor João Augusto, eu vou lhe ultrapassar nesse tempo. E ele disse, faz isso, Paulo, faz isso. E realmente, e eu já estou quase ultrapassando, porque estou fazendo hoje 46 anos e ele trabalhou 47. E me parece que o que mais trabalhou aí na escola, que ultrapassou ele, eu não me lembro agora se foi o Gilfredo ou o Jaéquio. Ou Jaéquio. Eu acredito até que foi o Gilfredo, que trabalhou 48. Então, às vezes, os colegas me perguntam, Janete, mas Paulo não vai se aposentar? Eu digo, mas eu estou bem, por que eu não me aposentar? Eu gosto tanto do meu trabalho, eu gosto tanto da minha equipe da biblioteca, não é? O serviço é bom, os colegas são ótimos, eu tenho prazer em sugerir. Um colega meu, esse dia mesmo, terminou o mestrado e me mostrou a dissertação dele, que ainda não estava pronta, disse, Paulo, tu sugere alguma coisa aqui? Aí, como se referia a um assunto da América Latina, eu digo, mas rapaz, tu coloca aí o Eduardo Galeano, o Dário Bandeira é ótimo. Aí ele colocou e veio me dizer que o professor dele elogiou ele muito e tudo. Então, eu estou num lugar que eu gosto, né? Não que os outros, todos os lugares que eu tive, Margarete, e colegas que me ouvem, que me assistem, a gente vai agregando experiências, né? A gente vai agregando experiências, né? Então, eu quando eu vejo um aluno na rua que me cumprimenta, que me fala, às vezes, meu livro está atrasado, não sei o que data, eu digo, não, o período tal vai vencer o livro, não te preocupa, coisas assim do serviço. Eu fico contente, né? Porque eu nunca tive tendência para lecionar, propensão de lecionar, mas adoro trabalhar com jovem, adoro trabalhar com a pesquisa, com não é? Mas a gente eu vou te falar da minha formação.
Bom, então mais tarde, Janete, eu fui convidado como ele se aposentou e logo, logo o professor Endu também se aposentou, e houve uma, uma alteração na nomenclatura de cargos e tudo, e desapareceu a assessoria do gabinete do diretor. Aí eu fiquei sobrando. Meus chefes se aposentaram, não ia ter mais assessoria. Aí o Jorge Arley Silva da Silva, meu amigo Jorge, me convidou para trabalhar com ele no RH. Aprendi muito ali, trabalhei muitos anos aí também, cerca de 13 anos, mais ou menos, trabalhei ali. Agora, eu sempre fiz assim, enfim, é o lema que eu uso. Um determinado tempo que a gente está no lugar, a gente aprende, a gente sai naquele lugar e quer novos horizontes, quer novos desafios, quer aprender mais coisas. E eu digo, olha, na época eu até falei, olha, eu vou sair porque eu quero encontrar, quero ter outros conhecimentos, quero adquirir outras coisas. Aí trabalhei também com Edgar Matarredona, lá nos cursos superiores, né? Trabalhei com o Edgar, foi muito bom, né? Depois fui convidado pela Gisele. Em 2008 eu completei o meu tempo para me aposentar. Em 2008. Mas não quis sair. Aí a Gisele disse assim, Paulo, eu tô precisando de alguém na biblioteca. E eu disse, olha, eu estou pensando, eu acho que eu vou embora, acho que vou me aposentar. Ela, bom, então tu me dá a resposta depois. Aí eu dei uma pensada e resolvi não sair. Aí me apresentei para a Sheila, minha amiga Sheila Mendonça, que foi por muitos anos nossa coordenadora da biblioteca, agora está descansando, está aposentada. Tá? Agora é nossa amiga Cris, a Cris Pereira da Silva, que é a nossa coordenadora da biblioteca, não é? E então os colegas me falam assim, né? Mas não vai sair, Paulo? Eu digo, não, no momento não. Eu estou tão bem e eu posso ficar até a aposentadoria compulsória, que é aos 75. Eu estou com 69 anos. Então, eu ainda tenho 6, se eu quiser. Né? E já ia falar na minha filha, mas depois eu já falo quando eu falar em família. E, então, no momento, assim, eu não pretendo me aposentar, estou muito bom, estou muito bem. E não sei se eu poderia agora falar se eu já passaria para falar na minha. Tá. Falar na minha formação. Agora, se não tiveres alguma pergunta, eu vou falar na minha formação acadêmica agora. Tá. Não, gente, pessoal que está nos assistindo aí e acompanhando, se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma peculiaridade, né? O Paulo Eugênio é uma das pessoas aí que poderá, né? Não digo que ele saiba tudo, mas que ele poderá Sim, claro, responder não sei alguma mesmo, com certeza. peculiaridade, né? Que desde o tempo da ITP, TFPEL, Cefet e IFSU, quer dizer alguma coisa, que alguém tem alguma curiosidade, né? Pode trazer para a gente aqui, depois a gente pode perguntar para ele. Mas está muito Se eu boa a sou... conversa, Paulo, e é para tu ver, né, que às vezes as pessoas falam que o servidor público ele está louco para não fazer nada, e na verdade tem servidor público que ama a sua profissão e que já passou há 12 anos do seu tempo de aposentadoria e continua dando a sua contribuição para a instituição. Então, essa é uma atitude louvável, e é bom que a sociedade saiba que nós temos o nosso trabalho não só por obrigação, mas por vontade, que é um prazer para a gente estar entre as pessoas que a gente conhece dentro da instituição, dentro do IF, e é um lugar onde a gente tem a nossa profissão, mas que tem e construiu muitos amigos, né? Que é o caso também. E tu já me trouxeste uma notícia, eu nem sabia que a Sheila tinha se aposentado, né? E agora, então, que ela Sim, já. curta a aposentadoria. Mas, É, enfim, né? Então, é isso aí. Mas agora, pode continuar contando a história aí, que tá bem legal. tá. E outra coisa que eu acho importante, Sim. o Janete, eu faço. Eu, eu soube, há uns 2 anos, mais ou menos, eu visitei um colega teu, que eu acho que foi teu professor,
o professor Hugo Basílio, meu amigo Hugo Olha só. Basílio. Eu visitei, ele ficou numa alegria quando me viu, o professor Hugo Basílio. Nunca me Ele esqueço. foi meu professor e depois meu colega. E Isso que eu depois estou o filho dizendo. dele foi meu colega e depois o neto dele ainda passou um tempo na mecânica, né? Isso, o Anselmo também, muito meu amigo. E aí um dia eu liguei para ele, tudo, que eu ia visitar. Ah, pode vir. Tá. Não, não liguei, minto. Eu falei com o Anselmo, acho. Ah, não, pode ir. Eu peguei o endereço dele e visitei o professor Hugo Basílio. Ele ficou numa alegria, Janete. Isso é tão bom a gente lembrar das pessoas, a gente reconhecer aquela amizade que não é só no serviço, aquilo depois se expande, se estende, e não custa uma visita. Ele já está com idade, já está com quase 90 anos, não é? E passamos uma tarde muito feliz. E eu senti que dei uma alegria muito grande para ele. Outro colega que eu de vez em quando visito, eu não sou muito de visita, o Jarier, sinceramente, eu não sou muito. Mas uma pessoa que eu também visito, que todos vocês conhecem, é o Rodolfo do Rosário. O Rodolfo, aquele nosso Sei. colega, fazia aqueles lindos caminhõezinhos. Caminhões, comprei muitos para eles, para os meus sobrinhos, Eu tudo. também comprei para o meu filho e depois para um neto também. Não, para o neto não, pro meu filho. Eu, como gosto assim também de atividades em marcenaria, na minha garagem, às vezes eu faço coisas ali. E aí eu visito o Rodolfo, porque ele é o mestre também na marcenaria. Então me dá umas dicas, faz assim, faz assim. E eu também, quando visito o Rodolfo, agora não, porque, claro, estamos em época de pandemia, e aí eu visitei ele umas 2 ou 3 vezes, ele fica numa alegria. Então, eu procuro, oh, Janete, conservar essas amizades, esses vínculos gostosos que foram importantes durante que a gente estava trabalhando junto, eu ainda estou, mas ele está aposentado, e outros. Então, esse vínculo é bom continuar. Isso faz muito bem para a gente. Bom, eu acho que agora eu vou falar sobre a minha formação. Né? Isso, perfeito. Bom, Janete, quando eu esqueci de dizer no início, quando eu vim lá assumir meu serviço na escola, eu vim do Colégio Municipal Pelotense, eu recém tinha terminado de concluir o curso clássico. Naquele tempo existia o científico e o clássico, que era que era um ensino propedêutico, que era, que era mais para pessoas que iam fazer, por exemplo, seguir carreira de ciências humanas, de relações humanas, fazer direito, fazer, enfim. Então eu fiz o clássico. E como precisava exatamente no segundo ciclo, aí quando eu fiz, então assumi a escola. Bom, mas voltando, eu depois fiz o clássico, depois eu fiz um tempo de jornalismo, não era aquela área que eu gostava. Depois eu fiz o curso de História. Eu sou formado em História e depois eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em Educação Ambiental. Fiz 3 tentativas, mas não desisti ainda do mestrado. Eu fiz 2, eu não consegui. A terceira eu consegui, passei na prova, mas o meu anteprojeto não interessou. Mas tudo bem, a gente tem, futuramente, eu acho ainda que a minha cabeça ainda dá para encarar o estudo. Eu pretendo ainda fazer o meu mestrado. Bom, com relação à formação acadêmica, é isso aí. Agora eu vou falar da minha família, certo? Perfeito. Perfeito. Bom, Vamos ver. Quem é o eu Paulo tenho Família? isso. Eu tenho 2 casamentos. Tá? Eu passei por 2 casamentos. No primeiro casamento o, eu tenho Vinícius, tá? Que ele está vai fazer 43 anos, Vinícius, que é formado no curso de telecomunicações nosso,
ele se formou no curso de telecomunicações e trabalhou por 19 anos na Ericsson, né? Aí depois queriam que ele fosse para São Paulo, e ele disse, não, São Paulo não, já estava com a vida estruturada ali, a esposa é enfermeira, né? E os filhos do colégio, tudo direitinho. Ele disse, não, para São Paulo eu não vou. Aí indenizaram bem ele e tal, e ele fez concurso, ele está trabalhando, mas está ainda fazendo concurso porque ele quer uma área melhor e ser melhor remunerado. Está muito bem, não me preocupo, Vinícius está muito bem financeiramente e tudo. Depois vem o meu outro filho, o Wagner, né? O Wagner é representante comercial e está muito bem também, não, graças a Deus não me dão preocupações. E aí, mais tarde, um pouco, eu casei de novo, me separei, casei de novo, né? A minha esposa é Rosália, tá? Aí nós tivemos duas filhas, né? Tivemos a Camila, que está com 24 anos, e a Carol, que está com 20 anos. Bom, voltando ao meu filho mais velho, o Vinícius, eu tenho dois netos dele. Tenho o Miguel, que está com 16 anos, e a Laurinha está com 6 anos. Depois o Wagner me deu a Brenda, de neta, que está com 20 anos, e por sua vez a Brenda me deu a Sofia Vitória, que eu sou bisavô, Janete. Bisavô, me deu, que está com 3 aninhos. Tá? Agora, voltando para o segundo casamento, a Camila teve um filhinho, que é o Pedro, que muitas vezes eu estou colocando ele aí no Face, ele já está com 4 aninhos, tá? E a Carol, que é solteira, que nos deu uma alegria muito grande, passou aí pela escola, mas não gostou do design de interiores, embora ter saído muito bem no vestibular, não era, enfim, não era da vontade dela, ela saiu, se preparou, terminou o ensino médio em outra escola, nós colocamos ela no curso preparatório, o Alfa, porque ela queria medicina. E às vezes ela nos dizia, pai, mãe, vocês estão gastando muito comigo, porque era 1.000 e tantos, né? A mensalidade. Eu digo, não precisa te preocupar, faz a tua parte e deixa com a gente. Eu tenho um colega que está 3 anos tentando e não consegue. Janete, ela passou na primeira vez, Janete. A primeiro Enem que ela passou, ela já está no 2º ano de medicina, tá muito bem, me deu uma alegria muito grande, tá fazendo medicina na FURG, agora, claro, estamos todo mundo parado aí, né, devido a essa pandemia. Mas estão tranquilo, Janete, eu, graças a Deus, sou feliz com a vida que eu levo, feliz com a minha família, feliz com o trabalho que eu tenho, feliz com os amigos, com as pessoas que passaram pela minha vida, não é? E é isso, né? Bom, uma coisa que tu me perguntasse, Janete, não sei se tivesse alguma pergunta, eu ia... Tem. Vou te fazer uma pergunta, ó. É de uma pessoa bem conhecida, Camila Castro da Rosa. Olha o que ela pergunta. Que orgulho! Aproveito para deixar uma pergunta ao Paulo, meu pai. O que ele diria a quem está estudando muito para concursos e almeja um cargo de servidor público? Beijos da filha Camila. Como eu já disse para a Camila presencialmente, agora digo virtualmente, tem que se preparar, não é, Janete? Tem que se preparar, tem que estudar muito, tem que ter perseverança. Se não conseguir daquela vez, tenta de novo. E hoje em dia todo mundo, já há muito tempo, todo mundo corre para ter uma segurança no trabalho. Quem é que não quer ter uma segurança? A pessoa constitui família, não quer de repente se ver sem emprego, passando problemas financeiros. É isso aí que eu digo para minha filha e para os meus filhos. Né? Tem que se preparar.
não é? A formação, né, tem vários órgãos, né, nas várias esferas, e todas elas, para se chegar lá, é por concurso público. Então, a pessoa Com tem certeza. mesmo que estudar, se preparar, ver o que estão pedindo nos concursos, o cargo que almeja, né, e fazer a sua preparação e saber que, às vezes, é só com muita sorte que tu passa no primeiro concurso. Às vezes, tu tem que fazer 1, 2, 5, 10, mas se tu É, tem isso como lá. objetivo, com certeza chegará lá, né? E um exemplo que ela tem em casa mesmo, eu, a Carol, irmã dela, fez o primeiro Enem, se preparou bem, pronto, já está no segundo ano de medicina. Se preparou, se dedicou, né, Janete? Tá E é isso certo. aí. Todo mundo tem que ser assim, tem que ser perseverante, tem que se preparar. Bom, Janete, tu me perguntasse aquele dia, na última vez que nós conversamos pelo Face, se eu tinha um hobby, né? Se eu tinha um hobby, se eu tinha um hobby. Eu até tenho dois hobbies. Primeiro, eu gosto muito de serviço de marcenaria, essas coisas. E gosto de escrever. Né? Há muitos anos que eu escrevo artigos, escrevo poesias. Né? Então, só, só para salientar, eu tenho uma letra que o nosso médico Toninho, Antônio Pureza Duarte, colocou a melodia, ele gostou do meu trabalho e colocou melodia. O nosso Marco, o professor de música, eu e ele temos uma música também. Eu fiz a letra e ele colocou a melodia. Um também que o nosso colega, o Serginho, lá de Química também, nós fizemos juntos um trabalho juntos, fizemos a letra, eu fiz parte da letra, ele também ele concluiu e ele gravou, não é? Então eu gosto de escrever poemas, gosto de escrever artigos, colaboro com nossos jornais. O último meu que saiu foi foi o ano passado, Janete, Dia do Amigo, que eu escrevi no mês de julho, parece que foi dia 20 de julho, se não me engano, é o Dia do Amigo. Aí eu escrevi, eu gosto muito. Quando meu filho se formou também, eu escrevi uma crônica falando nesse se formou em telecomunicações, falando, enfim, da carreira que ele estava abraçando, de possíveis dificuldades que ele ia ter e tal. Enfim, e o mês passado, em abril, eu fiz, Janete, uma, eu fiz um poema que que se chama Versos à Pandemia da Covid-19. Aí eu só postei aí para os colegas no Face, não é? Uns colegas, enfim, comentaram, me acenaram. Então, para quem não viu, quem não assistiu, eu vou só repetir, então. Versa pandemia da Covid-19. Eu não memorizei, eu vou ler aqui para dizer. Posso, né, Janete? Claro, é com o maior Tá, prazer que nós vamos te obrigado. ouvir a tua poesia. Tá. Então, é versa pandemia da Covid-19. Multidões se escondem em casa. Passarinho bate as asas, pousa agora aqui no chão. Não é preciso ser esperto. Não está o homem por perto. Não é mais bicho-papão. Muita gente com fome. Quem tem dinheiro se some e não espicha sua mão. O rico enche celeiros, boa carne, bom tempero, e fecha a porta seu irmão. Não importa toda a grana, a soberba só engana e não livra ninguém da moléstia. Não adianta o carrão, o iate, a mansão, mas vale curvar-se em oração e pôr no coração a modéstia. Foi preciso essa trégua, recuando muitas léguas para conter tamanha asneira. Mesmo o homem das cavernas sabia dizer palavras ternas para encantar a parceira. Tragédia, deserto e escombro, sem ao menos ter um ombro para ganhar um afeto. Da contágio, desculpa, beijar e abraçar não pode. Da contágio e a doença
assim ninguém é completo. Esse vírus não vive ao léu. Foi enviado lá do foi esse. Chegamos ao fim. Que bela poesia, Paulo. No momento Obrigado. que É a uma gente está realidade. vivendo essa questão da pandemia, muitas das tuas palavras são exatamente o que eu penso, e tu tens essa habilidade, né, desse teu hobby, de usar nessa uma maneira agradável, né, dizer coisas assim importantes e reais do momento que a gente está vivendo. E aí eu vi que passou aqui também no nosso pessoal que está assistindo essa live, né, o Huguinho de Organização e Ah, Normas, né, o João meu Roger, a contemporâneo, lá do Colégio Bernadette, Pinheiros. a Isso. Luciana, a Maria de Fátima, tem um bocado de gente assistindo a A, gente Maria, aí. a Fátima E antes seria hoje a entrevistada. não, a gente ainda vai. Agora nós vamos encerrar contigo aqui, né? Antes de te agradecer, só quero dizer que o Vilnei Varzim fez a pergunta sobre o retorno dos Jogos da Primavera. E, bom, Vilnei, isso é uma história que a gente conversa muito, né? Tem as pessoas assim como tu e eu, o Paulo, né? Vivemos esse tempo ali onde tinham os Jogos da Primavera, que é os jogos entre servidores, e tinha gente Sim. que aproveitava os Jogos da Primavera para ir à forra, né, com os outros, né? Lembro que no jogo da vassoura tinha gente que lembrava daquele dos fatos ocorridos e tirava a limpo lá dentro da quadra, né? Então É foram verdade. momentos importantes que a gente viveu na escola, né? Então, coisa boa. Com certeza, Ge- Janete. e bom, nós tivemos também a gente assistindo lá da Flórida, a Jussara, ex-aluna ali da eletrônica, né, que está aí colocando, perguntando inclusive para um ex-professor. E tivemos também um conhecido meu lá de Viterbo, né, de perto de Roma, né, da Itália, o Leonardo Vietti, que também estava assistindo aqui, então para tu ver que a Bom, gente chega Janete. longe. E que bom, né, que Claro. as pessoas podem saber um pouco das histórias, das muitas histórias que nós temos dentro da instituição. Estou vendo aqui a E Ana Farias. Um abraço, Ana. Nos assistindo também. tem a Daiane, a Estela, tem um bocado de gente, a gente nem vai citar todo mundo aí, mas só Sim, claro, claro. algumas pessoas que passaram por aqui, que com certeza gostaram de ouvir, né, de conhecer melhor o colega, que às vezes a gente passa nos corredores e não sabe nem da metade do que acontece na vida de cada um, o que ela é, o que ela vive, de onde ela vem, como é que se instalou e É o que verdade. faz, né, dentro da instituição. Então, Paulo, E às quero vezes as só que pessoas. tu dá não, pode dar um Não, eu ia último dizer. oi aí para a gente concluir aí a nossa live. Não, eu ia só dizer que tem gente que é mais extrovertida. Eu não sou assim extrovertido, então muitas vezes a gente tem que não sabem de mim, né? Então acho que hoje deu para conhecer um pouco mais de mim, né? Não, Bom, foi excelente, Paulo. Pode te então posso fazer. despedir. Tá. Então, em considerações, é, as minhas considerações finais, Janete, quero te cumprimentar por essa ideia, por essa bela iniciativa tua e do Chico de dar oportunidade para nós expormos as nossas ideias, os nossos anseios, conversar, assim, falar, narrar coisas de dentro da escola, enfim, as nossas experiências, as nossos envolvimentos dentro da escola. E eu fico contente com essa oportunidade, certamente outros tantos, né? Porque essa nossa primeira, na próxima vez, se Deus quiser, vai dar para colocar os 4 na tela e sem problema nenhum, tomara a Deus. O pessoal que nos perdoe, né? Como tu disseste, é uma estreia, né, Janete? E, e desejo que os próximos colegas também façam como eu e melhor, exponham suas ideias, suas experiências de vida, suas experiências como servidor. Tá bom, Paulo, muito obrigada. Então, nós vamos encerrar essa live contigo, né? Agradecendo quem nos assistiu agora, e, né? Depois essa live vai ficar gravada. Se alguém não assistiu no dia de hoje, poderá assistir no outro dia.
E a gente agradece, Paulo, e te parabeniza pelos 46 anos que tu está completando hoje dentro da instituição. Embora estejamos em casa, né, algum trabalho à distância, as orientações, Sim. alguma coisa quando nos é solicitado, mas que a gente, né, continue se prevenindo, né, no máximo que a gente pode, para que esse momento dessa pandemia não nos afete, não chegue até nós, e que a gente faça também em modo que as outras pessoas também, né, possam se proteger, nós fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua, e a gente vai ter o menor número de pessoas infectadas por esse vírus. Certo, Paulo? Um abração, Certo. obrigado para todos vocês. Tá, boa noite, Janete, boa noite a todos os nossos colegas que nos colocaram aí um aceno, um abraço, e que logo, logo essa pandemia passe e a gente volte a trabalhar, volte a sorrir, volte a ser feliz no nosso trabalho. É isso aí, uma boa Beleza. noite a todos. Boa noite.